A maior tragédia é quando você fica num lugar que você já deveria ter saído. Quando você vai para uma empresa que está crescendo 2 dígitos, que está com apetite de crescimento, de expandir, é muita oportunidade para tudo quanto é lado. Você tem assim, cara, quero expandir, vamos crescer. Então hoje o Rede Frota tem profissionais esparramados pelo Brasil inteiro, mas a gente quer crescer mais. Então a gente vai precisar de mais gerentes comerciais, mais executivos, mais pessoas no backstage, digamos assim. Quando a gente está falando de uma empresa que está crescendo desse patamar que a gente está começando a subir a rampa, né? Eu acho que assim uma das coisas que faz reter muitas pessoas é porque como a empresa está crescendo muito, a pessoa vai ganhando mais responsabilidade e com isso também vai ganhando melhores remunerações, entre outras coisas. Então a carreira da pessoa numa empresa muito grande demora, sei lá, 2, 3 anos para a pessoa se movimentar. E aqui no Rede Frota eu estou falando que, sei lá, em 9 meses, 12 meses, você vê algumas pessoas já ganhando mais atividades, mais responsabilidade, porque só está entrando ali na quadra quem mereceu, quem lutou, quem durante muitos anos batalhou para estar ali. Então, pressão é um privilégio. Então, assim, isso que a gente tem que ouvir. Se você está se sentindo pressionado, quer dizer que alguém acredita em você, que você mereceu, que você fez um trabalho sensacional para poder estar ali. É que nem quando você vê atletas olímpicos, quando você vê jogadores de futebol. Cara, é um privilégio. Quando você está sentindo pressão, seja em qualquer atividade profissional da sua vida, você tem que olhar e falar o seguinte: putz, é um privilégio o que está acontecendo comigo. E não você se sentir chateado, desmotivado. Essa força nesse momento, ela é muito grande. E a gente trabalha com uma cultura que, apesar de um crescimento bem expressivo, é uma cultura leve, é um clima leve. Então você vê que assim a gente não tem um clima pesado, né? Então A gente resume toda a nossa cultura em 3 pilares, que é o que inspira, o que desafia e o que apoia. O que inspira é aquele que conecta a pessoa com o propósito da empresa. O que desafia é aquele que movimenta a pessoa, que tira ela da zona de conforto, que investe nela para ela alcançar lugares e espaços que ela pensou que não conseguiria, né? E o apoio, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então a gente tenta dar esses recursos para as pessoas para que elas possam atingir os resultados. é um mercado grande, é um mercado desafiador e hoje o Rede Frota, eu posso te dizer que é o melhor meio de pagamento, principalmente quando você fala de atendimento ao cliente, né? A gente tem o Frota Bank, que a gente tem lá o cartão de despesas, assim como a gente quer ser o melhor banco para o caminhoneiro, né? Então o caminhoneiro está lá na estrada, precisa fazer algum trabalho financeiro, ele consegue fazer com o Frota Bank, né? Hoje o nosso papel é ser parceiro do transportador, dando crédito para eles abastecerem. E tem uma coisa bem interessante, né? Uma coisa curiosa. Nós somos do Grupo Marajó e o Grupo Marajó tem uma rede de postos, né? Bem espalhada pelo Brasil. Só que a gente não trabalha só com o Grupo Marajó. A gente hoje tem 2.200 postos cadastrados que a transportadora pode pegar o crédito com a rede frota e abastecer por todo o Brasil. Do sul ao norte, nordeste, centro-oeste, a gente consegue atender muito bem essas transportadoras, né? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seja Águia, numa versão mega especial, Pod Peças e Rede Frota com o Frota Bank. Esse podcast é de milhões e eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida, principalmente se você é empreendedor, empresário e se você deseja construir uma carreira de sucesso. Então, já ativa as notificações para não perder nenhum momento, que vai ser maravilhoso. Nós temos convidados especiais aqui hoje. Pablo Show, CEO da JS Peças. Estamos aqui com o CEO do Rede Frota, mais conhecido por Zeca. Vou deixar que você se apresente depois. E a nossa pioneira no podcast, Anne. Sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, Paula. Prazer, Paulo, também, por estar aqui. Prazer. Prazer estar aqui com todos vocês, gente. Obrigada pelo convite. Hoje o assunto é muito interessante. Vamos falar bastante sobre empreendedorismo, como ter uma empresa de sucesso, cultura e colaboradores. Então, Zeca,
Esse assunto eu sei que você domina. Você está explorando o nosso estado do Goiás, vindo diretamente de São Paulo. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Claro. Bom, eu comecei na parte de meios de pagamento, né, em 2012, na metade da minha carreira, quando eu trabalhei no Mercado Pago. Do Mercado Pago, passei por Cielo. Da Cielo, eu fiz uma parada na carreira de meios de pagamento, fui vice-presidente da Jovem Pan. E na sequência, eu fui convidado pela Visa para tocar um projeto, uma startup no Rio de Janeiro, a Jaé, que foi de transformação total do mercado de transporte de bilhetagem, né? Então, assim, foi uma passagem bem interessante. E por fim, né, a Anne me encontrou, né, no momento que a gente estava vendendo essa startup no Rio de Janeiro. E aí eu vim para Goiás e estou aqui há 4 meses e estou super feliz aqui em Goiânia. Então seja muito bem-vindo. Já tá comendo piqui, já tá Já comendo comi pamonha. piqui, já comi um pastel com piqui, uma delícia, né? Bom demais. Então acho que foi um almoço que a gente teve aí, a gente foi num restaurante aqui, me apresentaram o piqui, adorei e recomendo todo mundo provar. Paulo, uma coisa que eu tô em Goiânia tem 15 anos. Eu sou de Cuiabá, Ah, que legal. morei muito tempo no Nordeste, nós temos loja em Natal, temos loja em todas as capitais do Nordeste, e morei em Fortaleza. E hoje eu falo, meu pai é goiano, eu gosto muito de morar em Goiânia, é uma cidade que vem crescendo demais. É uma mini São Paulo, para mim, eu considero que uma mini São Paulo tem tudo que São Paulo tem, na grande maioria, claro, em proporções menores, mas que cada vez mais grandes empresas estão vindo para cá. Então, é uma cidade que está se preparando aí para estar cada vez mais evoluindo. Eu tinha um amigo meu, tenho um amigo meu, né, o Johannes, que é o vice-presidente da Azul, que ele falou: Goiânia só não foi, o crescimento dela não foi tão grande ainda por causa do aeroporto. Na época, a Azul queria que fizesse toda a parte de centralização de voos, em vez de ser em Campinas, era para ter sido em Goiânia, Uhum. mas infelizmente na época não foi aprovado. Mas eu vejo que Goiânia é um mercado que só tende a crescer. E eu acho que nós temos que evoluir muito aqui na profissionalização e empresas que estejam capacitando profissionais em Goiânia. Eu acho que é um mercado Sabe uma coisa que me chamou muita atenção aqui em Goiânia? É a quantidade de prédios e a altura dos prédios. Eu nunca tinha vindo para Goiânia, né? Então, assim, a primeira vez que eu vim foi abril? Abril? Acho que foi abril. E eu fiquei assim, nossa, falei, cara, olha o tamanho desses prédios, prédios de 50 andares, né? Então, assim, a gente acha que Goiânia é uma cidade do interior, mas é uma bela de uma cidade, né? E assim, a segurança que a gente tem aqui, bom, para mim que estava no Rio de Janeiro, mudar para Nossa. Goiânia, nossa, eu tô até estranhando, né? Então, assim, eu me sinto muito seguro aqui, e tô, digamos assim, impressionado também com a receptividade do povo goiano, né? Eles são muito calorosos, né? Então, assim, eu não conhecia ninguém aqui, já me enturmei, já tô com uma turma grande aqui em Goiânia em 4 meses. A legal. vida social aqui, ela é muito mais, digamos assim, rica do que numa grande capital como São Paulo. Perfeito. Você ficou impressionado? Uma coisa que eu senti bastante diferença do Nordeste para cá é o quanto, assim, e acredito que São Paulo seja mais, né? São Paulo, quando você vai se reunir, normalmente é num café ou num restaurante. O goiano já te leva para casa na primeira vez. Ah, vamos lá em casa tomar um café, vamos lá em casa almoçar. Então, é uma cultura que você falou de receptividade muito grande, te deixa muito à vontade e é bastante diferente de muitas regiões no Brasil. É uma coisa que eu vejo que muitas pessoas valorizam, porque você conhece, eu estou muito focado nessa questão do poder network. A questão do network, ele aqui em Goiânia, ele acontece muito rápido, Uhum, igual você disse, né? uhum, sim. Quando eu vim para Goiânia, eu sempre pensava, né? É roça. O povo fala cultura do sertanejo. E totalmente também fiquei impressionada. O mercado imobiliário aqui é gigante. E eu morava em São Paulo. E por conta da segurança, eu optei por Goiânia. Hoje eu moro em Brasília, mas nosso escritório é aqui hoje, né, Pablo? Então, estamos aí apreciando a segurança da cidade. E eu acredito que para quem quer construir uma carreira de sucesso e ter uma família, é uma capital maravilhosa, super indicamos. Mas vamos falar um pouquinho sobre a maior dificuldade que está mexendo com a cabeça de muitos empresários. Carreira sem CEP. Por que grandes executivos estão saindo de São Paulo para construir histórias em uma logtech do Centro-Oeste? Olha, Paulo, essa é uma boa pergunta, né? E assim, eu vou dar um passo para trás só para contar como é que eu vim para aqui, né? Então, assim, eu estava em São Paulo quando eu recebi um convite para trabalhar no Rio de Janeiro.
Então foi uma quebra de paradigma. Eu sou paulista, né? Então eu já estava trabalhando no mercado de São Paulo há muitos anos. E quando eu recebi esse convite para trabalhar no Rio de Janeiro, dá aquele frio na barriga. Você fala assim, putz, vou mudar de cidade, vou ficar na ponte aérea, né? E aí eu fui, encarei e essa mudança que eu tive, né? E eu vi que não é um bicho de sete cabeças. E eu fiquei na ponte aérea São Paulo, Rio de Janeiro, né? E isso foi bem rico na questão de aprendizado, questão de cultura e aprender comportamentos de outros estados. E depois, quando eu recebi o convite para vir trabalhar em Goiânia, que foi quando a Anne me abordou, né? Eu não estranhei. Não foi um choque, né? Foi tipo assim, nossa, que legal, deixa eu ir lá conhecer essa Logitech, né? E aí, quando eu vim para cá e eu vi que era um projeto super, com um potencial gigantesco, eu falei, cara, isso me brilha os olhos, né? Eu cheguei a cumprir o meu papel na empresa que eu estava no Rio de Janeiro, então a empresa começou do zero, a gente estruturou, montou, era uma licitação pública, né, que a gente acabou assumindo, e a gente acabou vendendo, e aí eu vim para cá, e nesses 4 meses trabalhando no Rede Frota, eu já me apaixonei por esse mercado de Logitech. Então, assim, é um mercado grande, é um mercado desafiador, e hoje o Rede Frota, eu posso te dizer que é o melhor meio de pagamento, principalmente quando você fala de atendimento ao cliente, né? As transportadoras são carentes de crédito, de atendimento, né? Então, quando a gente olha, a gente quer ser o melhor banco, o melhor parceiro do transportador. E a gente tem o Frota Bank, que a gente tem lá o cartão de despesas, assim como a gente quer ser o melhor banco para o caminhoneiro, né? Então, o caminhoneiro está lá na estrada, precisa fazer algum trabalho financeiro, ele consegue fazer com o Frota Bank, né? Então, isso é muito legal. E para quem não conhece um pouco o Rede Frota, deixa eu contar um pouco, né? Para quem está nos assistindo, o Rede Frota, ele dá crédito para as transportadoras. Então, hoje, a transportadora vai nos grandes bancos e eles ficam, né, digamos assim, muitas vezes sem o crédito por abastecimento. E hoje o abastecimento ele representa 40% das despesas de uma transportadora. Então, hoje, o nosso papel é ser parceiro do transportador, dando crédito para eles abastecerem. E tem uma coisa bem interessante, né? Uma coisa curiosa. Nós somos do Grupo Marajó e o Grupo Marajó tem uma rede de postos, né? Bem espalhada pelo Brasil. Só que a gente não trabalha só com o Grupo Marajó. A gente hoje tem 2.200 postos cadastrados que a transportadora pode pegar o crédito com o Rede Frota e abastecer por todo o Brasil do sul ao norte, nordeste, centro-oeste, a gente consegue atender muito bem essas transportadoras, né? E o nosso grande desafio, como a gente quer crescer 2 dígitos esse ano, e quando eu falo 2 dígitos nesse mercado é desafiador, ainda mais num ano que a gente está com uma taxa Selic de 15%, a gente quer trazer pessoas, né, líderes, bons líderes, para nos ajudar a desenvolver o Rede Frota. E aí, só batendo um pouco a carteira da Anne aqui, hoje a gente já tem vários líderes no Rede Frota e no Frota Bank que não são daqui. Então, respondendo a sua pergunta sobre o CEP, hoje eu sou de São Paulo e estou lá no Rede Frota. O diretor comercial é de São Paulo. O diretor financeiro, né, é do Rio de Janeiro, é um argentino carioca, né? A gente tem a responsável por operações de São Paulo. Então, a gente vem importando várias pessoas de São Paulo para cá. E a nossa grande dificuldade, muitas vezes, é achar desenvolvedores, é achar outros tipos de profissionais que podem agregar no nosso crescimento. Então, hoje a gente tem a Anne como especialista de recursos humanos do Grupo Marajó. Conta pra gente como ela te convenceu a vir para Goiânia. Conta aí, Anne. Vou deixar essa aí com a Anne aí. Então, gente, convencer as pessoas a se mudarem para cá, né? Convencer não só o Zeca, mas todos os profissionais que estão com a gente, não é uma tarefa fácil. Muitos deles têm na cabeça de que é um recomeço de vida, ou talvez é um passo para trás que ele está dando na carreira, né? E ainda mais quando se olha para Goiânia. Nossa, Goiânia, a terra do sertanejo, lá só tem
né, cantor sertanejo, como assim eu vou para uma empresa lá? Vou sair de uma multinacional, uma empresa super consolidada no mercado, para ir para uma empresa que está em construção? Então, eu acho que o maior desafio que a gente enfrenta hoje é esse, e é a parte mais difícil do processo seletivo. Então, a gente precisa trazer para as pessoas, mostrar para elas que aqui em Goiânia também, né, elas vão ter mais qualidade de vida, elas vão conseguir conquistar os objetivos dela na carreira de crescimento profissional até de forma mais fácil e acelerada do que em grandes centros, né? Por exemplo, eu brinco com o Zeca que foi o que eu usei, né, para trazer ele, que quem vem para Goiânia não quer mudar, porque aqui eles conseguem fazer tudo o que faz lá em São Paulo de uma forma bem mais rápida. Você atravessa a cidade e aí em 1 hora, dependendo de onde você mora. Coisa que em São Paulo, talvez para você chegar num lugar muito perto, você gasta muito mais do que isso por conta de trânsito. Então a qualidade de vida aqui é sem comparação. Sem falar, quando ele disse em 2 dígitos, eu acho que brilha os olhos de todos, né? Todo Qualquer mundo. empresa, qualquer colaborador empregado tem interesse de uma empresa que está com apetite de crescimento dessa forma. Então, assim, não é somente sair de São Paulo, é você abraçar um projeto que está visualizando uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de uma empresa que já é muito bem estruturada. Então, você acaba tendo qualidade numa empresa que já é bem estruturada, num mercado que o céu é o limite, né? Então, E quando você está, né, numa empresa grande, uma multinacional em São Paulo, por exemplo, não é só o fato de você estar lá que vai garantir uma visibilidade, vai Sim. garantir que você seja um bom profissional, né? E muitas vezes é até mais difícil, porque é muito burocrático, tem muito mais pessoas concorrendo ali com você dentro daquele mesmo objetivo. E quando você vai para uma cidade que considerada menor, né? Não é um retrocesso, talvez é Um trampolim. um um trampolim. trampolim. Eu acho que é um Acelera a trampolim. sua carreira, de fato. Não, e assim, uma coisa que eu vejo que muitas pessoas estão trabalhando em suas respectivas empresas e elas ficam anos e anos e acabam não mudando, né? E aí o que eu sempre digo é assim, a maior tragédia é quando você fica num lugar que você já deveria ter saído. Fica estagnado, nem Você pra fica frente, nem pra estagnado, trás. você não Exato. vai, você não evolui, né? E assim, tem muitas empresas que o crescimento, para você crescer, o teu gestor tem que sair, né? E aí quando você vai para uma empresa que está crescendo 2 dígitos, que está com apetite de crescimento, de expandir, é muita oportunidade para tudo quanto é lado. Você tem assim, cara, quero expandir, vamos crescer. Então hoje o Rede Frota tem profissionais esparramados pelo Brasil inteiro, mas a gente quer crescer mais. Então a gente vai precisar de mais gerentes comerciais, mais executivos, mais pessoas no backstage, digamos assim, para poder tomar conta de tudo isso daí. A Anne, eu fico cobrando ela aqui o dia inteiro, ela tem que fazer milhares de entrevistas. Ela tem um monte de vaga, né? Para o Exato. Rede Frota, muitas vagas. Igual ela Muitas falou, na vagas. verdade, aqui você acaba tendo mais holofote. Porque eu costumo dizer na empresa, fazer das 6 às 18, todo mundo faz. Isso é o natural. Se você vem numa empresa que tem oportunidade de crescimento e você mostra o algo a mais, o holofote ele é muito maior. Porque Não, mas assim, sabe o que que acontece também, Pablo? É assim, eu já trabalhei em empresa muito grande e já trabalhei em empresas menores e empresas do zero e empresas que estão do 0 a 1. Quando você trabalha numa empresa já estruturada, com muitos processos e tudo mais, o trabalho ele acaba sendo um pouco facilitado porque já está tudo mais ou menos organizado. direcionado. Quando você vai para uma empresa bem menor, eu lembro que eu saí de um banco grande e fui para um banco menor. E quando eu fazia um projeto, lançava um produto em um banco grande, você lançava lá, as outras áreas de apoio seguiam com o processo normal. Quando eu fui para um banco pequeno, eu tinha que levar a carta de cobrança no correio, porque não tinha uma área de cobrança para poder fazer essa sequência. Então você acaba tendo uma visão 360. Total. É muito mais rico para a sua carreira. Você fica muito mais completo quando você enxerga um processo todo. E quando a gente está falando de uma empresa, tipo um Rede Frota da vida, não tem gestor eh, de gabinete. Tem que colocar a mão na massa. O cara tem que colocar o que a gente dizia lá em São Paulo, a barriga no balcão, tem que visitar o cliente, tem que estar na rua, tem que Tirar a bunda ouvir, da cadeira. tem que tirar a bunda da cadeira. Se você ficar ali gestor de gabinete, não adianta. Então, isso também é uma questão importante. A gente, na hora que vai contratar, a gente precisa de perfis de pessoas que colocam a mão na massa.
e não pessoas que vão apenas gerir processos, né? E Exato. quando você vai entrevistar, você acha pessoas de todo tipo. Não estou falando que essas pessoas são ruins, muito longe disso, mas são pessoas em momentos ideais para cada empresa. Para a empresa, para o momento que nós vivemos hoje, no Rede Frota e no Frota Bank, nós precisamos de pessoas que vão colocar a mão na massa, que vão arregaçar a Vão manga da ajudar a construir, camisa. né? Exatamente. E algo muito importante que o nosso setor ele é diferente de todos os outros. A gente precisa ter o relacionamento com o transportador. E a gente vê níveis diferentes de pessoa. Às vezes você chega lá numa transportadora, o dono tá lá no meio da oficina, mexendo com os caminhões, e você não vai dar nada para ele. E o que que vai te fazer ser diferente? O que vai fazer aquele cliente comprar de você? É o relacionamento no dia a dia. Então, se for um gestor de gabinete, não vai funcionar no nosso segmento. Então, tem que gostar de relacionamento e gostar de pessoas e networking. E a gente precisa de atenção, como você falou. O nosso nicho específico, ele é carente. É carente. É carente de atenção. É carente. Um parênteses para quem está nos assistindo e talvez deseja dar um passo além da sua carreira, sair da zona de conforto. Você teve medo em tomar essa decisão de vir para Goiânia quando a Anne entrou em contato com você? Não, eu vou ser bem honesto com você. Eu aprendi, ao longo da minha carreira, a nunca escutar conselho de quem não deu resultado, né? Então, quando eu falei que eu viria para Goiânia, muita gente falou para mim: não, não vai, vem trabalhar aqui na empresa maior, eu tenho aqui essa empresa, tenho essa outra oportunidade e tal. Mas eu vou ser muito honesto, eu gosto de desafios, né? Então, assim, ao longo da minha carreira, eu posso dizer que por onde eu passei, eu tive bons gestores, então eu tive bons treinadores. Eu gosto de fazer aquela analogia com aquele filme antigo Karate Kid, do Sr. Sim. Miyagi. Então, ao longo da minha carreira, eu tive vários senhores Miyagi que me forjaram, né? E eu fui forjado, digamos assim, no caos. Então, eu aprendi a trabalhar no caos em várias empresas Na pressão. na pressão, né? E tem uma frase que eu aprendi outro dia, né? Outro dia eu estava num almoço e me falaram uma frase que foi bem interessante, uma história aqui para compartilhar, que no US Open, né, aquele campeonato de tênis que tem, antes de você entrar na quadra, o atleta ele vê uma placa escrito: pressão é um privilégio. Porque só está entrando ali na quadra quem mereceu, quem lutou, quem durante muitos anos batalhou para estar ali. Então, pressão é um privilégio. Então, assim, isso que a gente tem que ouvir. Se você está se sentindo pressionado, quer dizer que alguém acredita em você, que você mereceu, que você fez um trabalho sensacional para poder estar ali. É que nem quando você vê atletas olímpicos, quando você vê jogadores de futebol. Cara, é um privilégio. Quando você está sentindo pressão, seja em qualquer atividade profissional da sua vida, você tem que olhar e falar o seguinte: putz, é um privilégio o que está acontecendo comigo. E não você se sentir chateado, desmotivado, né? E eu brinco bastante com a Anne lá, né? A gente tem que colocar o time com esse mood, com esse espírito de, cara, nós somos privilegiados por estar aqui numa uma empresa que tem que crescer bastante e a gente está conseguindo crescer. Porque, assim, é uma inércia. É que nem quando você vai empurrar um carro. Quando você vai empurrar um carro, você faz muita força para tirar ele da inércia. Depois que ele começa a girar o pneu, vai ficando mais vai fácil, facilitando. né? Então, assim, essa força nesse momento, ela é muito grande. E a gente trabalha com uma cultura que, apesar de um crescimento bem expressivo, é uma cultura leve, é um clima leve. Então, você vê que, assim, a gente não tem um clima pesado, né? Então, tem muitas empresas que têm climas ruins. E aqui em Goiânia, o que eu senti de diferente também foi essa questão de ser um ambiente mais leve, tanto na empresa como na própria cidade, né? E aí, pegando um gancho aqui, fazendo uma propaganda de Goiânia, cara, eu aluguei um apartamento do lado do trabalho. Eu chego no meu trabalho em 3 minutos, eu vou almoçar em Isso é casa. vida. Isso é vida, isso é qualidade de vida. E eu todo dia, né, eu vou dar almoço para minha filha. Minha filha tem 1 ano e 10 meses. Eu todo dia dou café da manhã para ela tranquilamente, porque em 3 minutos eu estou no trabalho, né? Vou para casa almoçar, dou o almoço para ela, chego em casa rapidamente, vejo ela, digamos assim, para dar banho, para dar o jantar e ela dormir. Isso não tem preço.
isso não tem preço. Você tá com a sua filha, né? Digamos assim, ver ela crescer. E assim, eu sou apaixonado pela minha filha. Eu olho a foto assim, aqueles pai coruja, Bom né? demais. Assim, eu não sabia que eu precisava ter filho. E assim, eu fico morrendo de saudade muitas vezes, né? Quando ela está em São Paulo, eu não vejo a hora de pegar um avião para encontrá-la. Então eu penso assim, se você quer ter uma qualidade de vida, se você quer trabalhar numa empresa bacana, que tem uma cultura super respeitosa, eu acho que assim o Rede Frota é uma empresa e tanto. E agora, eu não puxando sardinha, mas vou compartilhar aqui. O escritório do Rede Frota fica no melhor bairro de Goiânia. Você tem o melhor parque de Goiânia para você passear. Então, em compensação, quando eu vim morar em Goiânia, eu morei nesse bairro. E posso falar que a qualidade de vida não tem preço. Eu ia meia-noite caminhar no parque e, tipo assim, é outro nível. E eu tinha acabado de sofrer um assalto lá em São Paulo. Olha aí. Então, uma das coisas que, igual você falou, não tem preço a nossa segurança, a nossa qualidade de vida com a família, né? E E o pessoal de Goiânia, ele valoriza muito isso, né? Então, acaba que isso, quando vem pessoas de fora, eles também acabam valorizando. Eu tenho um exemplo que eu fiz aqui, na época a gente estava perdendo alguns colaboradores em Goiânia, e assim, eu também concordo com ele, acho que nós temos que, para crescer, tem que ser na pressão. Eu costumo dizer para os meus liderados, se eu parei de te incomodar, ou parei de te pressionar, eu abri mão de você. Então, comece já a ficar um pouco preocupado, porque assim, as pessoas que eu acredito, eu sempre vou cobrar e eu sempre vou exigir muito. Então, essa pressão era necessária. E na época a gente começou a perder alguns colaboradores e eu percebi que em Goiânia o pessoal gostava muito de qualidade de vida. E perder alguns cargos até de assistentes, auxiliares. E eu criei um aniversariante trimestral de fantasia. Então, nós tinha festa junina, tinha Halloween dentro da empresa para poder incentivar essa leveza. Mesmo na pressão do dia a dia, a gente fazia a questão da leveza. Então, acho que em Goiânia as pessoas valorizam muito isso, essa questão da leveza que você colocou. E quem vem de fora vai entender que isso é bom. Isso é vida. Isso é gostoso você trabalhar numa cidade onde você tem parques, onde você tem muito esporte, onde você tem a questão de ter a proximidade com a família que você não tem em muitas cidades no Brasil. E é uma coisa que precisa ser valorizada. E um ponto importante que o Zeca falou, ele gosta de desafios. Mas, Anne, qual é a maior dificuldade do RH hoje para atrair talentos como você fez com o Zeca? Mostrar o valor que Goiânia tem, que o Rede Frota tem, né? Justamente por aquilo que a gente estava conversando recentemente. Que as pessoas, elas têm esse estigma, têm essa crença de que vir ainda é um retrocesso. Não é, gente. Vir para cá é qualidade de vida, as empresas têm um clima legal, não são todas as empresas, né, que a gente pode falar disso, mas isso é em todo lugar do Brasil. Mas falando especificamente do Rede Frota, você trouxe a questão dos aniversariantes, eu acho que o clima organizacional, ele é algo muito importante dentro das empresas. Hoje nós temos ações lá na empresa também de reconhecimento, e não falando só de remuneração, porque muita gente fala, eu vou mudar só se a remuneração for interessante para mim. Salário não é tudo, dinheiro não é tudo, né? Hoje se fala muito em salário emocional. Então, a gente precisa valorizar isso para as pessoas. Tem gente que quer reconhecimento público, tem gente que quer outros tipos de reconhecimento em forma de benefícios. Então, a gente precisa identificar qual é o público que a gente quer atrair e trazer recursos para que a gente possa reter essas pessoas. Porque não é só contratar, não é só trazer. A gente está falando de uma mudança. Quando eu contratei o Zeca, eu não trouxe só o Zeca, eu trouxe o Zeca e a esposa e a família, a filha dele de lá. Então, é uma mudança que você faz na vida da pessoa. A gente precisa ter muita responsabilidade com isso também, ser muito transparente durante o processo, falar o que a pessoa de fato vai encontrar. Então, acho que para a gente ter muito sucesso, né, em trazer profissionais de fora justamente por isso. E pegando um gancho nisso que a Anne falou, eu acho que uma dificuldade quando você está contratando em outro estado é que hoje em dia, muitos casais, o casal trabalha. E aí você contrata o homem, aí a mulher tem que pedir demissão no trabalho dela, tem que dar uma pausa na carreira para procurar um emprego em Goiânia, ou vice-versa. Então eu acho que a maior dificuldade está nisso, né? Só que a pessoa muitas vezes não entende que, por exemplo, o custo de vida em Goiânia é muito mais baixo, né? A qualidade de vida que você vai ter é muito melhor.
Você vai levar e vai buscar sua filha na escola todos os dias. E detalhe, hoje o Rio de Frota está em Goiânia. Amanhã ele vai abrir, à medida que vai expandindo, um escritório, sei lá, em Brasília, um escritório em São Paulo, um escritório no Rio de Janeiro. Então, assim, eu gosto de entrar, muitas vezes, em empresa que está nesse momento que o Rede Frota está, para construir junto e você crescer e você ir montando, né? E tem pessoas que preferem uma empresa que já está montada. Então, eu acho que o maior desafio é esse, é na hora que você vai contratar e, que nem a Anne bem colocou, você traz o pacote, né? E aí, na hora que você traz o pacote, a pessoa fica um pouco insegura, falando, pô, eu vou parar minha carreira para trabalhar em outro estado. Então, isso daí é uma coisa que eu acho que Nós temos pega. a experiência, acho que quase todos os nossos heads e líderes de alto nível aqui nós trouxemos de fora. E é uma coisa que você tocou aqui que eu acho que também é um grande diferencial. Goiânia tem muita oportunidade. Então, na grande maioria, eu só tive dificuldade quando o esposo ou a esposa, o cônjuge, é do setor público. Aí é Uhum, mais difícil de transferência. Mas na grande maioria, você que é de fora e pensa em vir para Goiânia, se você for pesquisar, como Goiânia está em muito crescimento, tem muita oportunidade também para os cônjuges. Então, assim, é uma dificuldade porque você não tem como a empresa se comprometer em colocar a pessoa no mercado. uhum. Mas se você está vindo de fora, pode pesquisar. Goiânia tem muita oportunidade. Tanto é que, assim, chove. Nós temos parceria com algumas empresas de RH aqui. Chove oportunidade. Então, assim, para as esposas, para os maridos, mesmo assim, Goiânia ainda uma cidade que é mais fácil de atrair pessoas de São Paulo, de Rio, porque eu acredito, assim, ainda que vai existir muitas oportunidades. E eu falo pela JS, a gente tem vários cargos aqui que estão com possibilidade de abertura e nós temos interesse de trazer pessoas de fora. Então, assim, é um mercado que quanto mais está crescendo, mais vai ter essa oportunidade de você trazer pessoas capacitadas de fora e recolocar o cônjuge junto. Mas Não, é uma dificuldade, e assim, sabe uma coisa que é interessante? É que tem muita gente que você contrata que a pessoa se paga muito rápido, total. né? Então você contrata um profissional, ele vem trabalhar com você aqui em Goiânia, né? Digamos para os empreendedores, a pessoa se paga porque ela dá resultado. Quando você contrata uma pessoa boa, às vezes a pessoa fala assim: ah, é caro. Mas a pessoa te traz um resultado super rápido, ela se paga numa velocidade. Então, até para os empreendedores que estão nos assistindo aqui, né, nesse podcast, eu acho que tem que repensar isso, né? Vamos atrair melhores talentos, porque eles se pagam, né? Então, é uma coisa para se pensar bastante. Mas agora na prática, a gente está falando muito em atrair. Nós já sabemos que Goiânia é maravilhoso. Quem está duvidando, venha conhecer, né? Não vai voltar. Mas eu quero saber agora, Rede Frota, como Rede Frota, o que vocês estão fazendo para reter esses talentos que estão mudando de CEP? Eu acho que posso resumir tudo em sentimento de pertencimento. Não é só contratar, é fazer a pessoa se sentir parte do negócio, se sentir parte da empresa, né? E aí são os salários emocionais, né, que estávamos falando. É uma iniciativa ali de um momento de aniversariante que você faz diferente todo mês. Hoje nós temos lá na empresa o All Hands, que é um projeto de comunicação onde a gente comemora e mostra para os outros departamentos o que as outras pessoas estão fazendo, porque muitas vezes dentro da empresa o financeiro não sabe o que a controladoria está fazendo, um exemplo, né? Assim, Sim. então as pessoas começam a ter noção do que está acontecendo, ter uma visão 360 de tudo e elas comemoram isso, porque cada conquista não é só a minha conquista que ela é importante. Lá na empresa a gente tem um ditado que fala que quem não vende ajuda a vender. E é isso, não é só os resultados do comercial que importam. Eles são expressivos, sim, mas e o pessoal do faturamento, o pessoal da controladoria, o pessoal do financeiro, o RH, o marketing, que está ali por trás, né? Então, são algumas iniciativas como essa que a gente percebe que as pessoas, elas gostam e elas avaliam muito na hora de escolher um novo emprego, vamos dizer assim, né? E é uma pergunta que os candidatos sempre fazem. Quais são as ações que vocês têm aí na empresa? Tem plano de desenvolvimento? Tem ações que a gente eles trazem muito como benefício, né? Por exemplo, aqui na minha empresa a gente tem o day off, a gente faz aniversário e a gente ganha uma folga. Então, eles valorizam muito essas ações e são ações que a gente tem implantado também. Mas assim, pegando um gancho nessa sua pergunta, né?
quando a gente está falando de uma empresa que está crescendo desse patamar que a gente está começando a subir a rampa, né? Eu acho que assim uma das coisas que faz reter muitas pessoas é porque como a empresa está crescendo muito, a pessoa vai ganhando mais responsabilidade e com isso também vai ganhando melhores remunerações, entre outras coisas. Então a carreira da pessoa numa empresa muito grande demora, sei lá, 2, 3 anos para a pessoa se movimentar. E aqui no Rede Frota, eu estou falando que, sei lá, em 9 meses, 12 meses, você vê algumas pessoas já ganhando mais atividades, mais responsabilidade. Porque, assim, não é só dinheiro, é aprendizado. Eu acho que a pessoa tem que vir não pelo dinheiro. É pelo Quem vem projeto. pelo dinheiro, vai pelo dinheiro. Tem que vir pelo A pessoa projeto. tem que vir pelo projeto, né? E isso é muito legal. E qual que é o nosso propósito? Eu ajudo a transportar o sonho das pessoas. Quando a gente dá crédito para a transportadora, quando você compra alguma coisa, é a transportadora que leva. É o diesel que a gente vende que ajuda a realizar o sonho das pessoas. A vacina, a gente transporta remédio. Quando a gente vende o diesel, a gente está colocando combustível numa máquina que vai levar aquilo para ajudar as pessoas, né? Então, acho que tem um propósito muito grande por trás disso. E aí, aqui, fazendo até um elogio público para a Anne, né? Quando a gente fala de all hands, o que é all hands, né? Então, tem muitas empresas que param a empresa em determinado momento do mês, né? Todas as áreas, e fazem uma reunião geral aonde explicam cada área o que elas fizeram no mês, quais foram os resultados, para onde estamos indo, onde estamos e tudo mais. Aí, essa figura aqui pegou e criou o all hands. Então as pessoas levam as melhores entregas que elas fizeram no mês, né? E também colocam quais serão as boas entregas que elas vão fazer no mês que vem. Então isso é uma boa prática que eu nunca vi no mercado, já passei por várias empresas e é um modelo bacana, porque a pessoa se sente valorizada, porque ela vem aqui e apresenta para todos os colegas quais foram os melhores gols que ela fez naquele mês. Porque ninguém está filmando o colaborador o dia inteiro ali para falar, olha que golaço que você fez resolvendo isso. E não é só área comercial. É a área de redução de despesa, a área de melhoria de processo. Então, amanhã, por exemplo, a gente vai fazer o All Hands, né? Então, toda a empresa, a parte administrativa vai parar e todo mundo vai lá no palco, todo mundo que eu digo assim, um representante Antes de da cada área. área, falando o seguinte: olha, esse mês eu entreguei isso. E aí toda a empresa vibra junto. E no mês que vem eu vou entregar isso, que vai ajudar o resultado da empresa. Isso é muito legal. E você não vê em várias empresas esse tipo de reconhecimento, né? Você pode olhar a grande maioria. Eu já estou no mercado de trabalho desde 2001. Nunca vi em nenhuma empresa um reconhecimento público como a gente criou. Então, assim, o RH do Rede Frota É estratégico. é isso. E aí eu queria entrar nesse ponto, né? Para mim, o RH é a área mais importante da empresa. E eu demorei para entender isso, né? Quando eu queria falar de assunto de RH, pelo amor de Deus, não vamos falar disso. E aí eu entendi ao longo do tempo que é o RH que contrata todo mundo, é o RH que traz o time de venda, é o RH que traz o cara do desenvolvedor, é o RH que gera o engajamento nas pessoas. Então, se você tem um RH estratégico, empoderado, com orçamento para fazer um investimento e fazer um belo trabalho, você vai fazer a empresa crescer. Se a gente pegar as entregas que o RH do Rede Frota fez nos últimos 4 meses, cara, foi sensacional. Quando você fala do RH estratégico, a gente falou muito isso aqui num podcast recente, a questão do ambiente. O RH, ele cria o ambiente. Então, assim, quem não quer viver num ambiente de qualidade e um ambiente muito gostoso? Então, quando você fala ali do reconhecimento, que eu achei muito legal esse trabalho, além das pessoas ficarem esperando esse momento para mostrar o que está sendo feito, ela já garante no mês que vem o que vai ser entregue. Ela se E eu acho que compromete. se Já compromete. fazem um E o compromisso. compromisso disso, que eu acho mais legal de tudo isso, é você já cria dentro do próprio ambiente as pessoas vibrando pela outra. Que é a grande dificuldade hoje das empresas, das grandes empresas, uma área se preocupa somente com ela. Então, assim, a minha área é essa, eu entrego até aqui e eu te passo o bastão. A partir daí é com você. Então, essa parte de integração é fundamental. E aí entra a questão do RH estratégico, que
Pra mim, assim, vocês estão de parabéns pelo trabalho. E isso é uma coisa que atrai muita gente. As Não, pessoas querem ter, principalmente assim, a tranquilidade e a clareza de estar numa empresa segura. Elas sabe- querem saber os programas que a gente tem, né, de desenvolvimento. Elas estão perguntando, eu não quero entrar numa empresa que não se preocupa com o colaborador. Não é só trazer a pessoa, é garantir que ela vai performar ali. Você dá os recursos para que ela performe bem. Não, e assim, outra coisa que o RH fez, que foi bem legal, foi o Clube do Livro, e elas pegaram um livro chamado Liderança e Propósito, um livro sensacional, do Fred Kaufman, aonde ele mostra como você tem que trabalhar de forma colaborativa, um ajudando o outro, e não em silos. Em muitas empresas, muitas vezes, cada um faz o seu ali e não está muito preocupado com o todo, né? E aí nesse livro fala, né? Ele fala o seguinte: um time de futebol, se o atacante faz o gol e a defesa toma um monte de Não gol, adiantou nada. não adiantou nada. O time tem que vencer. Então, esse mindset, ele é muito forte no Grupo Marajó, aonde o time trabalha junto. Eu não vejo a galera com queda de braço, fazendo politicagem, que tem em algumas empresas. O pessoal trabalha de forma colaborativa. Eu não vejo ninguém falando mal de ninguém, né? Não tem fofoca. É um negócio assim, o pessoal tá tão focado, tá tão determinado no propósito, que é uma coisa bacana. E outra coisa que a gente colocou, que também é bem legal, é que toda sexta-feira o time tem que mandar um e-mail para todos os líderes, né? Então, cada líder manda os pontos altos da semana e os pontos baixos. E por que isso? Porque isso obriga aquela pessoa a parar um minuto e refletir se a semana dela foi produtiva. E na hora que ela começa a escrever, ela fala: putz, minha semana não foi produtiva. Tomou consciência. Eu acho Aí- que as primeiras Tomou duas consciência. semanas desse projeto são as mais tensas, né? Porque no começo a gente tem muito aquela sensação, meu Deus, eu fiz e não fiz nada. O que eu tô fazendo aqui? Vai de fato gerar resultado para o negócio? É de fato importante? E a maioria das vezes não. Então, e aí você coloca os lows. O que que tá travando você? Para o gestor saber e a outra área saber onde você precisa de ajuda. Então, assim, o meu papel como CEO, né, da empresa, eu faço uma referência ao Jack Welch, que era o CEO da GE, sabe aquele jogo chamado Curly? Que o cara pega e tem um disco, ele joga numa pista de gelo e a galera vem com a vassourinha limpando? Limpando. O nosso papel como CEO é fazer esse papel da vassourinha para tirar o atrito e fazer com que o time consiga avançar. Muitas vezes o time emperra em algumas coisas, e eu às vezes emperro também. Às vezes eu sou sugado por Uma demanda. problemas, né? E aí coloco o chapéu de bombeiro e começo a ver. Só que a gente tem que arrumar, fazer processos, né? Então eu acho que o nosso papel é justamente isso. E esse trabalho que o RH fez de colocar o All Hands, os pontos altos e pontos baixos, colocar o livro Liderança e Propósito, obrigar os gestores a fazerem one-on-one. Então, tem muitas empresas que a pessoa não tem feedback. O cara fica lá trabalhando 10 anos e nunca recebeu um feedback do que ele precisa melhorar, o que ele está bem e tal. E lá a gente colocou um ponto que toda semana a galera tem que tomar um feedback, um one-on-one, né? Então isso é muito rico. Então, assim, isso te ajuda a desenvolver como se fosse um técnico, né? O técnico não fala, cara, você tem que melhorar aqui, puxa para lá, tal. Então você vai Os direcionando, ajustes, né? vai fazendo os ajustes e o negócio vai. E isso tem ajudado bastante a gente. Então, Sabe que a empresa é uma engrenagem, como se fosse o motor de um caminhão, né? Se uma engrenagem está quebrada ou está danificada, o motor não vai trabalhar com a conformidade que precisa e o caminhão não vai chegar no destino nem na velocidade que precisa, trazendo a economia de combustível que a gente precisa. Então, essa analogia acho que fica mais fácil para o público da gente entender. E em relação à inovação e tecnologia, vocês estão de parabéns. Eu sei que muitas vezes o que desmotiva as pessoas é essa falta de reconhecimento, porque ela tá dando o melhor dela, se esforçando e ninguém tá vendo. Então, parabéns pela atitude e essa questão de pertencimento é o que a gente tem visto no mercado. A gente tem estudado muito sobre mudança de mentalidade e as pessoas estão preferindo estar em empresas que elas têm um plano de carreira, mas que elas possam contribuir com o crescimento
E essa forma de pertencer, de certa forma, faz com que elas se sintam vivas, né? Sem dúvida. Isso. E aí, assim, nessa questão de pertencimento, né? Você tem no grupo Marajó, né? E principalmente no Rede Frota, pessoas que têm 18, 20 anos de empresa, pessoas que começaram, né? Em funções iniciais e hoje são superintendentes do grupo, né? Então, eu acho que assim, quando você falou de segurança, obviamente que segurança tem a ver com a sua entrega, né? Sim, Porque não adianta você estar trabalhando numa empresa, não entregar resultado, a gente tem que pagar o nosso salário todos os todos os dias, né? dias. Todos os dias. E aí eu acho que assim, se você faz, se você é comprometido, se você entrega, se você é uma pessoa, né? Digamos assim, que tem coragem, né? Que tem muito a ver com a nossa cultura, a fé e um comprometimento muito forte, eu acho que você tem tudo a ver com a nossa empresa, né? Eu acho que isso é muito rico. Isso. Zeca, em relação a esses meses que você está no Rede Frota, o que mais te motiva a incentivar outras pessoas a tomarem esse tipo de atitude e iniciar novos voos? Olha, eu acho que assim, o que mais me motiva é o desafio, né? Então, assim, se você gosta de desafio, mesmo, realmente, e você quer sair da sua zona de conforto, eu acho que você tem que se movimentar. Geralmente, quando eu faço entrevistas, né, para contratar pessoas, e a Anne já viu, né, algumas entrevistas minhas, muitas vezes a pessoa chega para mim e fala assim: eu tenho 10 anos de experiência. Aí eu falo: você tem 10 anos de experiência? Então me conta no ano um o que que você fez. E no ano 2 e no ano 3. E muitas vezes eu percebo que a pessoa fez um ano repetido 10 vezes. Nossa. Então a pessoa não tem 10 anos de Experiência. experiência, ela está todo ano repetindo o mesmo trabalho. Virou especialista só daquilo. Exatamente. Aí o cara tem 10.000 horas de especialista naquele negócio, mas ele não inovou. Ainda mais agora, quando a gente vê automação, inteligência artificial, um monte de coisa, né? Eu acho que, assim, é, é, o que me motiva muito é isso, é essa provocação, é sair dessa zona de conforto, é buscar sempre melhorar, né? E aí eu posso te dizer assim, eu não quero ser melhor que o outro, eu quero ser melhor do que eu ontem, né? E a provocação que eu faço para o meu time é assim, você tem que ser melhor 1% a cada dia. Então eu exijo que meu time estude, eu cobro que eles leiam, eu cobro que eles procurem ver o que que o cliente quer, o que que os outros concorrentes estão fazendo, porque você aprende também com a concorrência. Total. O objetivo não é brigar com a concorrência, né? Aí eu faço uma analogia de Fórmula 1, né? Eu sou muito fã do Ayrton Senna, lá tinha o Alain Prost. Então, um forçava o outro a ser melhor. Então, ter a concorrência faz com que a gente seja provocado a ser mais eficiente, a gente ser melhor, a gente avançar. Então, acho que assim, Uma análise SWOT todo dia, né? todo dia, né? Então, eu acho que assim, essa questão de você sair da zona de conforto, o que a gente quer são pessoas assim que tenham essa pegada, né? A gente fala muito de fome, grit, né? Sim, Pegada. Tem que ter pegada, perfeito. né? Então, assim, eu acho que a Anne brinca comigo, né? A Anne fala assim: não, você não pode tomar café, você não pode tomar Red Bull, né? Esconde dele, nem chocolate come muito, né? Porque, assim, estamos acelerados no 220 para fazer a coisa acontecer. E, assim, a gente fica com uma sede nos olhos de querer resolver, né? E bem rápido. E aí, outro dia perguntaram assim para mim, né? O que que você faz, né? Aí eu falei assim, cara, eu sou que nem o ar. Aonde tem espaço, eu vou entrando e vou tentando resolver para arrumar, porque já que estou ali, já vou resolver. Eu não fico burocratizando. Porque também tem aqueles burocratas, né? Não, para você falar com fulano, você tem que passar por ciclano e tudo mais. Cara, eu já vou direto, né? E já tento resolver o problema. Então eu acho que assim, isso me motiva muito, né? E aí quando você pega, talvez, empresas mais burocráticas, e quando eu falo burocrática, eu não estou falando que é ruim, tá? É um momento de empresa. Eu acho que você perde um pouco disso, Um né? pouco mais engessado, né? É um pouco mais engessado e você acaba tendo uma perca de velocidade, Sim. né? E as empresas acabam criando processos e burocracia por conta de questões internas que no passado deram problema. Eles vão travando, vão travando, vão travando, vão travando, né? Então tem até aquele livro, A Regra e Não Tem Regra, do Netflix, que ele fala, cara, não tem regra, você tem que fazer, mas se você não está adaptado à nossa cultura, né, não vai funcionar. Então eu acho que é muito disso, né? E a cultura é a gente que faz, né?
Gostaria de fazer uma pergunta aqui, quando você fala, gostei da questão da pegada, né? Vocês têm algum tipo de trabalho, tem a parte de livros, que eu acho bastante interessante, essa questão de compartilhamento, a questão da saúde mental. Tem alguma coisa, porque a gente sabe hoje também da questão da importância da saúde mental, né? Quantas pessoas hoje têm uma certa dificuldade, a gente sabe que tem algumas formas. Uma delas é leitura, Uhum, outra forma é exercício. uhum. Vocês têm algum tipo de trabalho que vocês fazem para que deixe essas pessoas mais motivadas? Além de livros, alguma coisa em termos de exercícios? Não, é mais focado em... Hoje na empresa, inclusive vamos lançar amanhã um desafio com todo o nosso time para incentivar a prática de exercício físico. Estamos em Setembro Amarelo, um mês de valorização à vida, né? Então é muito importante trazer essa pauta. Temos psicólogas na empresa. Hoje temos, mas não atendemos, né, como psicólogas, mas a gente faz os direcionamentos para psicólogos parceiros. Temos nutricionistas também, personal trainer e pessoas que vão nos apoiar nessa questão, porque a saúde mental não é só a psicoterapia em si, né? Sim. Ela engloba tudo, tanto físico quanto mental. Então, a gente tem parceria com profissionais, temos também projetos internos, e agora, a partir do próximo ano, tem a NR1, que está chegando aí para nos acompanhar. E junto com o time de segurança do trabalho, a gente está implantando projetos de apoio, como roda de conversa, entre outros ali na empresa, justamente para cuidar de pessoas. Isso é importante. Sabe uma coisa que é bem legal na empresa? É que hoje, no Grupo Marajó, todo dia, às 8 horas da manhã, a gente tem um momento de oração, né? Então, das 8 às 8h30, a gente faz uma oração lá, junto com os colaboradores. Não é compulsório, vai quem quer, né? E é muito legal, né? E aí, assim, quando a gente vai ter uma reunião importante, eu peço pro coral cantar uma música que eu gosto muito, né? E aí eles tocam essa música e, assim, eu chego até a arrepiar na hora que tá lá com o coral. Porque quando tem um coral, Sim. várias vozes cantando ali, Emociona. fica um negócio bonito e dá uma, tipo assim, vamos, 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 né? E aí, assim, eu acho que essas coisas que a empresa faz é bem legal. Então, amanhã, por exemplo, tem o All Hands. Antes do All Hands, vai ter uma missa Legal. dentro da empresa. Olha que legal. Olha que diferente. Proporcionando um ambiente de paz. Me fala uma empresa que tem uma missa dentro. O nosso propósito hoje do grupo é melhorar a vida das pessoas, né? E um dos nossos principais valores hoje é a fé em Cristo. Então, a gente tenta aplicar isso todos os dias dentro do nosso ambiente de trabalho. Porque antes de melhorar a vida dos nossos clientes, a gente precisa melhorar a vida de quem está dentro. Maravilhoso. Isso sim é valorização de pessoas. A gente trabalha muito forte essa parte. Nós temos um café devocional aqui também. Na empresa, nós temos um movimento que chama Movimentos, vou chamar a Paula para participar, onde a gente valoriza as pessoas que estão se dedicando ao exercício, até com premiações, para que as pessoas entendam a importância do exercício, da leitura e da palavra. Acho que esses três aí, eles andam muito junto. O conhecimento, ele liberta, né? E a questão do exercício, ele te traz uma oxigenação mental para todos os dias você ter mais esperança. E parabéns pelo trabalho de vocês. É bonito de ver. Eu acho que isso sim atrai pessoas. Isso faz as pessoas sair até do Japão para vir para cá, porque faz com que pessoas entendam que é uma empresa que tem propósito, se preocupa com os clientes e também com as pessoas internas. E tem valores muito fortes, né? Isso que é bem legal. Os valores que tem no grupo, né? E a gente, como líder, a gente cascateia para a equipe e é super sério isso. É muito importante e faz bem, sabe assim? Eu me sinto leve, né? Eu chego lá no escritório, eu passo pelo momento de oração, um monte de gente, e sabe o que é bonito de ver? Na hora de rezar o Pai Nosso, todo mundo de mão dada. Essa União. corrente, esse negócio dá uma É diferente. energizada, é diferente. E por ser assim, a gente sente que a gente está jogando como um time. Lembra na Copa de 94, quando os jogadores entravam em Era campo de lindo, mão dada? lindo. O Rede Frota e o Grupo Marajó funcionam assim. Todo dia a gente começa de mão dada lá, entrando em campo. Então, assim, eu acho que isso é um diferencial sensacional. Sensacional. Show de Eu, bola.
particularmente adoro e admiro muito essa cultura, principalmente algo que é muito curioso e é único da Marajó, que todas as pessoas que falam comigo no telefone mandam mensagem no WhatsApp e falam a paz. E É isso. a gente na igreja costuma assim falar com as pessoas, a paz, tudo bem? E todos eles mandam a mesma coisa e eu ficava pensando, nossa, eu tô falando com alguém do meu grupo? Não, isso é bem legal. E eu vou deixar até um convite aqui para vocês. Amanhã vai ter o All Hands Eu de ia pedir, manhã. agora ainda bem que você já fez o convite, eu queria conhecer. Se vocês quiserem ir lá conhecer, fica aqui o convite. Começa às 8 Começa às 8, horas. a gente Às começa 8 horas vai ter uma missa, né? Então, das 8 às 9 tem a missa. Aí a gente tem um break. E das 9 até às 11 horas, 10 minutos. aproximadamente, tem a parte do All Hands, né? Então, assim, é bem legal, cara. Eu acho que se você quiser, fica o convite também. Paulo, se você Obrigada. estiver aqui, não for para Brasília, eu acho que vale a pena você ir lá, até entrevistar alguns colaboradores, né? Bater um papo. Eu faço esse convite para vocês. Agradeço. Até antes eu ia perguntar se tinha possibilidade de conhecer esse momento. Eu acredito que vai ser possível sim. E essa troca ela é fundamental. A gente vê boas práticas. Aquela hora eu até esqueci quando você falou da questão de as pessoas apresentarem o resultado. Eu achei fenomenal a questão assim, o quanto vocês já estão replicando as boas práticas. Porque se vai alguém falar de alguma coisa que alguém não está fazendo, fala, peraí, isso eu posso fazer isso na minha equipe também. Então você replica muito rápido as boas práticas. Quando você Exatamente. expõe os bons resultados, né? Então, E sim, isso, e agradeço pelo isso, convite. e isso é um motor, digamos assim, isso daí é o turbo, né? Então, assim, isso daí é o turbo que tem na equipe. Então, de novo, por isso que eu acho que o RH é uma área Estratégia. extremamente relevante dentro de uma corporação. Como se fosse o coração da empresa. Eu demorei 10 anos, eu sou da área de RH, né? Para mim ser presidente, já fui bombardeado pelos sócios, sou sócio da empresa também, fui bombardeado. Tem que ser comercial, tem que ser o quê? Eu falei, calma, eu vou ganhando meu tempo ao tempo, né? Eu assumi a empresa faz 2 anos e a coisa que eu mais vendi aqui, rapaz, se a gente não tiver gente engajada, o negócio não vai. Exato. Assim, ao Então, longo da minha carreira, eu passei por produtos e comercial, né? E, assim, são pessoas. E o meu papel hoje é fazer pessoas inteligentes trabalharem juntos. Esse é o papel que eu acho que é um papel no CEO, é você trazer pessoas complementares, né? E tem muita gente que contrata pessoas iguais. Eu não, eu gosto de contratar pessoas diferentes, para a pessoa criticar o meu raciocínio e aí eu ter uma visão diferente. Então hoje, o meu financeiro, eu e ele, às vezes a gente debate ali porque a gente está discutindo e essa discussão faz a empresa crescer. diversidade, Se né? ele concordar com tudo que eu estou falando e eu com tudo que ele fala, a gente não vai crescer, né? Então, assim, isso é muito rico. Então, eu acho que. E uma coisa que eu falo pra galera é assim, cara, a gente quer crescer. E aí eu lembro de um atleta, Michael Schumacher, né? Que era piloto de Fórmula 1. E o Schumacher tinha uma coisa, né? Pegando as coisas boas das pessoas, que ele foi lá na Benetton, montou uma equipe forte, foi bicampeão mundial. Aí ele mudou para a Ferrari não era campeã, acho que 20 ou 25 anos. Ele montou uma equipe forte, ele engajava as pessoas, ele ficava até 10 horas da noite junto com os mecânicos no box para melhorar o carro, para evoluir. E Acho que ele ele aprendeu foi com o Ayrton Senna isso, né? Que o Ayrton Senna era... então assim, e essas coisas são muito ricas, né? Então eu sento lá com o meu time e eu fico lá com eles, cara, vamos ficar, vamos. E tem que apoiar, e tem que ajudar, e tem que, né? Tem que dar a mão, né? Então assim, e às vezes, se você coloca, se você sente que seu time está com um pouco de pressão, você tem que tirar um pouco o pé, porque existe uma curva, né? Aonde assim, a produtividade aumenta, obviamente, com a pressão, mas chega num patamar que aí vira estresse e você começa a perder produtividade. Então você tem que achar um ponto de equilíbrio até onde o teu time precisa de apoio ou não. E lá no Rede Frota, o que é bem legal é que a gente consegue perceber aonde o cara está travando, né? E a gente consegue dar a mão para a pessoa para fazer a pessoa avançar. Outro dia a gente teve uma situação lá que uma pessoa estava enfrentando um problema na área dela e outras duas pessoas de outras áreas que não tinham, né, digamos assim, correlação direta ali com a função, depois do horário, ficavam até tarde ajudando essa pessoa durante uma semana para resolver o negócio. Isso é bonito de ver Incrível. e a gente não precisa pedir.
Até para aproveitar aqui e Incrível. falar, para parabenizar também a Kelly, essa é uma sensibilidade que toda empresa tem que ter. O RH ela tem que ser a sensibilidade. Assim, tem uma pessoa mal, ela chega e fala: Ó, dá uma olhada naquilo ali. Aquilo ali pode ser que você está precisando de ajuda. Olha aquilo ali, aquela pressão ali. Não tá exagerando, então chega ali e conduz. Então o RH tem que ser esse termômetro. E isso porque a pessoa não faz porque ela não quer. Não, Às vezes ela precisa de ajuda. E perfeito. aí, às vezes, a pessoa fica com vergonha de pedir ajuda. E a postura do líder, ela é super importante para que a pessoa se sinta segura e confortável em falar, não sei, me ajuda, Ou meu né? limite vai até aqui. A partir daqui eu preciso de ajuda. Exatamente. E às vezes é só uma coisinha que ela não conseguiu enxergar, porque de certa forma pode estar na pressão, um pouquinho cansada, e vem uma pessoa de fora e resolve o problema Exato. rapidinho. E assim, e é bonito de ver, né, que algumas pessoas lá na empresa, elas falam assim, cara, eu cheguei no meu teto, preciso de uma ajuda. Beleza, vamos contratar uma consultoria especializada nisso. A gente traz a consultoria dá o apoio e a pessoa entrega. Então, assim, o pessoal lá é super mão na massa e super tá afim, né? Porque uma coisa é, a pessoa tem que estar afim. Você pode, a gente contrata a pessoa e a gente tem que sentir que a pessoa tá afim, porque ensinar, a gente ensina. Eu A acho massa que tá aberta, é, aprendizado. isso está muito ligado também com a nossa cultura, né? A gente resume toda a nossa cultura em três pilares, que é o que inspira, o que desafia e o que apoia. O que inspira é aquele que conecta a pessoa com o propósito da empresa. O que desafia é aquele que movimenta a pessoa, que tira ela da zona de conforto, que investe nela para ela alcançar lugares e espaços que ela pensou que não conseguiria, né? E o apoio, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então a gente tenta dar esses recursos para as pessoas para que elas possam atingir os resultados. É como colocar um combustível em uma Ferrari. É Exato. isso. Se não tiver combustível, às vezes a Ferrari tá ali com todo aquele potencial e não tem ninguém que faz isso. Exato. Zeca, a gente já está quase finalizando. Eu quero que você compartilhe conosco qual é a sua visão para os próximos 2 anos em relação ao crescimento do Rede Frota e Frota Bank. Olha, a gente tem aí, digamos, 2 anos pela frente, onde o nosso objetivo é dobrar a empresa de tamanho, né? E a gente vem cumprindo dentro das nossas, digamos assim, dos nossos indicadores, a gente está dentro do que está planejado para esses anos que vem pela frente. A gente está aí com um produto muito bom. E a gente tem visto um movimento bem interessante, né? Com a qualidade do nosso serviço, com a qualidade do nosso atendimento, do nosso time comercial, hoje eu não perco o cliente. Eu não perco o cliente. Eu só perco o cliente quando ele tem um problema, digamos assim, né, financeiro e ele não por problema de fluxo de caixa, porque hoje o caixa é o oxigênio da transportadora, né? E aí você tem situações com embarcadores, a gente enfrentou esse problema do IOF e tal. Então hoje eu tenho zero perca de cliente por questão de produto, falta de atendimento, qualidade. Então isso aí tem sido uma coisa muito rica que a gente acredita que vai fazer com que a gente, nesses anos que vem pela frente, a gente cresça muito. Quando a gente olha o mercado e fazendo uma pesquisa de mercado para saber como é que as outras empresas estão crescendo, porque quando você está no mercado, você usou o exemplo de Fórmula 1, do Ayrton Senna, os pilotos falam entre si, né? Então eu converso com vários parceiros, concorrentes, digamos assim, e eu vejo os desafios, né, que eles estão enfrentando e a gente acaba trocando experiências de mercado. Então eu vejo assim, o Rede Frota e o Frota Bank em 2 anos vai ser uma empresa completamente diferente, né? E aí assim, a Anne não me deixa mentir, há 4 meses atrás era outra empresa, né? Acho que cresceu Mudou muito bastante, em mudou, relação a pessoas, em relação a tudo, né? né? Então assim, era outra empresa. E agora, daqui 3 anos, assim, eu vejo uma empresa muito grande, bem, digamos assim, bem posicionada no mercado, né? Então eu acho que assim, esse é meu desafio, esse é meu sonho grande. E assim, uma coisa que eu aprendi, né, ao longo da minha carreira, né, e também
todo ano, né? Na virada de ano, eu escrevo os meus objetivos, né? Aonde eu quero chegar no final daquele ano, como pessoa, né? E a gente faz na empresa, a gente faz isso como OKR. E quando eu coloco no papel tudo que a gente pretende fazer e aonde a gente quer chegar, a gente está atingindo todos os nossos objetivos. Às vezes a gente atinge mais rápido, às vezes demora um pouquinho mais, às vezes aparece um problema que a gente não estava esperando, mas a gente está lá justamente para isso. Então eu vejo o Rede Frota e o Frota Bank bem diferente, né? Muito diferente daqui 3 anos, uma empresa bem maior. E aí, só pegando um gancho, quando eu entrei no Mercado Pago em 2012, o Mercado Pago faturava R$ 1 milhão por mês. 1 milhão. E detalhe, o Mercado Livre, lá em 2012, eu falei 2002? 2012, né? O Mercado Livre, ele não era reconhecido como ele é hoje, né? Era uma plataforma que as pessoas não gostavam de comprar. E aí foi feito vários trabalhos lá dentro, né? E aí a empresa virou o que ela é. E eu vejo o Rede Frota e o Frota Bank nesse mesmo movimento. Quando eu olho hoje o Rede Frota, eu vejo o Mercado Pago em 2012, né? A gente tem um potencial gigantesco. Esse mercado é gigantesco, o mercado de frete e de transporte, né, de combustível. Então, assim, a gente acredita que a gente está bem posicionado e fazendo analogia com carro de Fórmula 1, todo ano você tem que melhorar o carro. Não é Sim, assim que funciona, né? Todo ano o cara mexe tem daqui, que achar puxa algo dali, para. troca o piloto, vem para cá, estica, puxa, pensa na estratégia, que horas para no box, que pneu vai colocar, não é assim? Isso. E a gente está, digamos assim, numa equipe forte e a gente está aí com um projeto bem grande. E o que a gente quer é trazer, né, boas pessoas para ajudar a gente construir essa equipe cada vez mais forte. E a Anne está nos ajudando bastante aí a atrair esses talentos. A Então, máquina está estruturada e chegando os pilotos capacitados, vai só voar. É isso. Então, Né? Anne, compartilha com a gente quais as vagas que você tem oportunidade para que as pessoas possam trocar uma multinacional e vir assumir o desafio do Rede Frota. Hoje nós temos oportunidade, né, para rede de crédito, rede de produto, temos oportunidades também na área de desenvolvedores, temos oportunidade na área financeira também. E se as pessoas quiserem acompanhar as nossas vagas, é só entrar nas nossas redes, no nosso LinkedIn, no nosso Instagram, que a gente sempre publica todas as nossas oportunidades por lá também. Não, e assim, só pegando um gancho, pessoas boas, se não tiver vaga, a gente abre. É isso. Você entendeu? Então, assim, se tem uma pessoa que é muito bom, que acredita no nosso propósito, que vê que uma Logitech é um mercado onde ele quer trabalhar e ele compartilha de toda essa nossa questão cultural, cara, procura a Anne e vamos bater um papo, vamos se conhecer. Até porque depois desse podcast, as pessoas que gostam de desafio vão aparecer doidas atrás de vocês, porque assim, é uma empresa que tem muita oportunidade de crescimento e que quer botar o negócio para acontecer. Então, independente se tiver vaga ou não, as pessoas que estão interessadas em desafio que apareçam, né? Exatamente. Exato, mas tem que ser águia. Tem que ser águia. Tem que ser águia, senão não vai dar certo. Tem que querer pôr a mão na massa. Tem Exatamente. que, né, vir pro game. Mas então é isso, gente. Sem palavras, tudo que vocês compartilharam conosco. O primeiro de muitos, né? E quem ainda não conhece mais detalhes do Rede Frota, é só assistir nosso primeiro episódio, que está muito valioso também. Muitos serviços para você, transportador, produtos incríveis que vai facilitar a gestão de frota de vocês que estão sofrendo sem necessidade. Um produto melhor que o outro. Eu sou suspeita para falar sobre isso. Tenho transportadores que já me falaram que realmente funciona. Então, entrem lá nos links que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, que tem todos os produtos maravilhosos para sua empresa. Zeca, para a gente finalizar, uma frase, qual a dica, recado que você deixa aí para o pessoal? Ah, uma frase, uma dica. Acredite nos seus sonhos, né? Vá atrás daquilo que você realmente almeja. E assim, eu sempre apostei bastante, né? Então, muitas vezes a pessoa falava, vai para a direita, eu ia para a esquerda porque eu estava focado, né, nos meus objetivos. Então, assim, acredite em você, né? Então, assim, e se você
for comprometido, e se você realmente quiser, você vai alcançar os seus objetivos, os seus desejos, os seus sonhos, né? Então, eu acho que esse é um recado muito importante. E tenha muita fé em Deus, né? Que nem diz o Ayrton Senna, porque um dia você vai chegar lá. Perfeito. Anne, Sucesso não tem CEP, né? Que a gente começou com esse tema e acho importante finalizar com ele também, porque sucesso, ele na verdade é o impacto que você deixa, que você gera no lugar onde você tá. E para você ter sucesso, você precisa ser protagonista da sua própria história. Então, eu acredito que essa é a melhor mensagem que eu posso deixar para as pessoas que estão nos ouvindo. Seja protagonista da sua história. pega a direção e vai. Ninguém vai dirigir por você, né? Isso aí. Tem que saber a rota, definir os destinos e o que a gente sempre fala, deixa um espacinho para o milagre de Deus, que às vezes você tá indo para uma rota e Deus tem algo muito melhor em outra, talvez no Rede Frota. Com certeza. Pablo, um recado pro pessoal. Acho que eu vou na mesma linha, já que o podcast foi muito também nessa linha. Na Bíblia, sempre, todas as vezes que as pessoas saíram da onde ela estava e foram para outro lugar, elas prosperaram. Então, abra mão do comodismo. Então, não queira ficar só no comodismo. Eu acho que todo desafio, ele te tira de um ponto para outro. Então, aproveite todas as oportunidades que você tem na vida e não fique acomodado em ficar onde você está. Aproveite para conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares, conhecer novas empresas, para que tudo que você almeja, assim como você falou, os sonhos sejam realizados. Acho que essa é a mensagem que eu deixo. E agradeço pela participação nesse podcast especial. A JS tem um slogan que é Fazendo o Brasil Rodar. A gente vende peça para caminhão, diesel. Então, acho que tem muito a ver aí com a empresa de vocês. Parabéns pelo trabalho. Que Deus possa abençoar muito a empresa de vocês. Amém. E fico feliz de ver empresas fazendo oração durante o expediente, porque oração, como a gente disse no podcast anterior, a gente ora, mas tem que ter ação, né? Então, assim, a gente vê que a empresa de vocês está orando e estão agindo. Então, o sucesso já é garantido. É isso, e o Pablo tem o nome dele artístico de Pablo Show, e vocês deram um show pra gente aqui hoje de cultura, inovação, inspiração, principalmente, que uma empresa que não cuida de pessoas, ela não vai prosperar, e é por isso que muitas áreas estamos com falta de colaboradores, falta de mão de obra, mas é porque não temos líderes qualificados que treinem essas pessoas. E elas são treináveis. E assim como eu não tinha perspectiva de futuro, hoje estou aqui gravando com várias câmeras, várias pessoas maravilhosas me ensinando todos os dias. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. E o slogan do Seja Águia, Isaías 40:31. Até os cansados, Deus dá forças para eles voarem como águias. Então, hoje nós estamos aqui alçando novos voos e eu creio que juntos a gente é muito mais forte e esse mercado precisa de pessoas como vocês, empresas que valorizam pessoas e dão oportunidades para talvez quem nem tem perspectiva de futuro. Então, muito obrigada e até os próximos episódios. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, um beijo no coração de vocês. Ativa o sininho, curte, deixa seu comentário se esse vídeo tocou a sua vida, o que você aprendeu, que nos próximos vai ter muito mais. Então, até mais. Beijo.